O vídeo de hoje é para você mandar para aquele seu tio, aquele seu primo que fala que o governo Bolsonaro não tem corrupção, que o Bolsonaro e a sua família são honestos, que sempre prezaram pelo zelo da coisa pública, que não são envolvidos em mutretas. E nesse vídeo eu vou trazer 17 pontos que comprovam que Bolsonaro é sim corrupto, que o Bolsonaro é sim envolvido com mutretas, que existe sim corrupção no seu governo e ele não fala nada. Então fica nesse vídeo até o final. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e já se inscreve aqui no canal. Primeiro, a relação do clã Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Vocês já estão carecas de saber da relação entre o Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. O próprio Flávio Bolsonaro, em 2007, votou contra a abertura da CPI das milícias do Rio de Janeiro. Ele chegou a dizer que iria até apresentar projetos para regulamentar a milícia. Se alguém souber como é que regulamenta uma milícia, eu queria até que vocês me dissessem, porque eu não faço a mínima ideia como é que pode fazer isso. Mas era a ideia que ele tinha. Ele chegou até a afirmar o seguinte: as classes mais altas pagam segurança particular. E o pobre, como faz para ter segurança? O Estado não tem capacidade para estar em quase 1000 favelas do Rio de Janeiro. Dizem que as milícias cobram tarifas. Mas eu conheço comunidades em que os trabalhadores fazem questão de pagar R$15 para não ter traficantes. Ou seja, pessoal, o clã Bolsonaro por muito tempo agiu como o braço político da milícia do estado do Rio de Janeiro. E eles nem tinham vergonha de esconder isso. Só para vocês terem noção, o Flávio Bolsonaro chegou a condecorar o Adriano da Nóbrega e o major da PM Ronald Alves por atuar direta e indiretamente em ações que promoviam a segurança e a paz na cidade do Rio de Janeiro. E esses dois eram membros do Escritório do Crime, conhecido grupo que agia na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Esse grupo que eles faziam parte foi acusado de extorsão a moradores e comerciantes, agiotagem, grilagens e por uma série de homicídios que ocorreram na zona oeste do Rio de Janeiro. 2. Transações financeiras da família Bolsonaro. A maioria das transações da família Bolsonaro eram feitas com dinheiro vivo, pois é muito mais difícil você rastrear o dinheiro vivo nas transações. Em várias transações financeiras, de compras de imóveis, salas, terrenos, entre outros bens, muitas delas eram feitas com dinheiro vivo. Uma dessas transações foi a compra de um imóvel pelo Flávio Bolsonaro, onde ele pagou um valor abaixo do mercado e um ano depois vendeu um imóvel com uma grande taxa de lucro, cerca de R$813 mil, fato que foi identificado pelo MP do Rio de Janeiro como forte indício de lavagem de dinheiro. Ou seja, um dinheiro que era ilícito passou a ser lícito depois dessa transação financeira muito suspeita. O nome de Jair Bolsonaro saiu na lista de Furnas do ano 2000. Para quem não sabe, essa lista de Furnas era uma lista que continha mais de 156 nomes de políticos que receberam doações para as campanhas do ano de 2000. Bolsonaro, nessa lista, é destinatário de uma quantia de R$50 mil. Mas como é normal no Brasil, essa lista nunca foi investigada a fundo e as pessoas que estavam sendo acusadas de receber dinheiro nunca foram julgadas ou investigadas a fundo. Outro ponto foi a doação de R$200 mil que a JBS fez à candidatura de Jair Messias Bolsonaro em 2014. Bolsonaro, ao receber esse dinheiro, viu que era da JBS, não quis se sujar. Resolveu mandar o dinheiro de volta para o partido, os mesmos R$200 mil, e o partido no mesmo dia fez um depósito na conta do Bolsonaro de R$200 mil. Ou seja, é claramente uma espécie de lavagem de dinheiro. O Bolsonaro viu que aquele dinheiro era da JBS, ele não quis se queimar e resolveu mandar de volta para o partido e o partido mandou o dinheiro de volta para ele. Meio que ele quis dizer que não recebeu o dinheiro da JBS, mas sim, o dinheiro era da JBS. E ele não quis assumir isso. Mesmo em 2014, as doações para campanhas por parte de empresas ainda serem legais. Mas qual o motivo que ele fez isso, né? Por que ele não quis assumir? Tinha algum interesse escuso por trás? Até aí ninguém sabe, né? O gabinete de Bolsonaro abasteceu rachadinha por meio da filha de Queiroz. Prova mais nítida do que esse esquema era familiar era a forma de como era feita a operação desse esquema. Fabrício Queiroz, que era o grande operador de todo esse esquema, era o que fazia as movimentações, teve na sua conta uma movimentação
em um curto período de tempo, de mais de 2 milhões de reais. E até a sua filha, que era assessora na Câmara dos Deputados, fez uma série de depósitos de grande valor financeiro para conta do Queiroz. Isso só demonstra que o esquema da rachadinha do clã Bolsonaro não era coisa de um parlamentar, mas sim era o modus operandi financeiro do grupo. 6. O Bolsonaro chegou a afirmar em rede nacional que sonegaria tudo que ele pudesse. Que é nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. E a gente não está aqui falando de um pobre, de um pequeno comerciante, a gente está aqui falando de um deputado que vive às custas de dinheiro público. E a sonegação do nosso país, que é enorme e que é um dos grandes fatores que, se diminuídos, poderia ajudar a sanar nossa crise financeira, principalmente se o país passasse a investigar mais a sonegação das nossas grandes empresas. 7. Servidora fantasma em Brasília. A famosa Val do Açaí. Para quem não sabe, a Val era uma funcionária fantasma do gabinete do Jair Messias Bolsonaro, que o seu marido trabalhava como caseiro de uma casa que o Bolsonaro tem em Angra dos Reis. Após a mídia descobrir a existência da Val do Açaí, ela se demitiu. E o Bolsonaro não ligou muito para isso. Chegou a afirmar que o crime dela não era ser funcionário fantasma, mas sim dar comida aos seus cachorros. 8. Superfaturamento da verba pública para combustível. O Bolsonaro, como bom e longo deputado do baixo clero, tem aquelas suas mutretas típicas do Centrão e típicas do baixo clero. Uma investigação apontou que entre 2009 e 2011, o Bolsonaro teve uma série de notas fiscais que apontaram superfaturamento no abastecimento de combustíveis no uso do seu mandato. Em uma dessas notas, mostra o abastecimento de mais de 1.000 litros de gasolina em um só dia. Fato que não precisa nem de muita explicação, mas só para vocês terem noção, não existe nenhum veículo capaz de armazenar essa capacidade toda de combustível. Nessa investigação foram apontados vários abastecimentos incomuns, que somam só nesse período um superfaturamento de mais de 45 mil reais. 9. Apoio a todos os bandidos do estado do Rio de Janeiro. O Bolsonaro, no seu estado, foi aliado de todos esses caras que hoje estão aí presos e que estão com problemas na justiça. Garotinho, Crivella, Sérgio Cabral, Jorge Pisciani, essa quadrilha toda, o Bolsonaro nunca falou um A. Pelo contrário, sempre foi aliado deles. 10. O Laranjal do PSL. Caso esse muito famoso, que foi sobre as fraudes na destinação do dinheiro público para campanhas eleitorais femininas em 2018. Esse dinheiro, que era para ser usado em campanhas de mulheres, foi desviado para candidaturas de homens em diversos estados. O caso mais marcante foi envolvendo até pouco tempo, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, onde as investigações apontaram o desvio dessas verbas de candidaturas mulheres para a sua candidatura e de outro deputado estadual de Minas Gerais. A Justiça Eleitoral chegou a denunciar o ministro e outras 10 pessoas por uma série de crimes, como falsidade ideológica, apropriação indébita eleitoral e associação criminosa. 11. Compra ilegal de mensagem de WhatsApp a favor do Bolsonaro e contra o PT na eleição de 2018. Nesse caso, empresas compraram uma série de disparos via WhatsApp de mensagens que favorecia o Bolsonaro e contra o PT na eleição de 2018. Segundo a Folha de São Paulo, os contratos chegaram em torno de 12 milhões de reais e envolveu diversos empresários, como o próprio velho da van. Esse disparo se dava pela base de dados dessas empresas de comunicação, e isso é caracterizado como crime, pois é caracterizado como uma doação de empresas, e a legislação eleitoral de 2018 impede a doação de campanhas de empresas para candidatos. 12. Interferência na Polícia Federal para proteger a sua família. Fato épico foi a reunião ministerial, onde o Bolsonaro disse que iria interferir na PF para proteger a sua família. Nessa época, o Bolsonaro estava sendo muito pressionado por diversas investigações da Polícia Federal, como a investigação do caso Marielle, uma investigação que estava tendo com o seu papagaio, que é o Hélio Negão, e também investigações contra o seu líder do governo no Senado, Fernando Coelho. Fatos esses que deixaram o Bolsonaro muito bravo, e ele interferiu na PF, que culminou com a saída do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Outro ponto é o Bolsonaro dizer que iria acabar com a Lava Jato. Segundo ele acabou com a Lava Jato, pois não existia mais corrupção no seu governo, mas o que está por trás disso são dois fatores. A aproximação do Bolsonaro com o Centrão, onde
o Centrão, os seus principais líderes, estão todos envolvidos na Lava Jato e eles não queriam nem mais ouvir falar em Lava Jato e queriam enterrar a operação, como também o Bolsonaro queria enfraquecer o ministro Sérgio Moro, que virou seu principal inimigo no campo da direita para a disputa da eleição de 2022. Outro caso foi o do ministro Onyx, que é o braço direito do Bolsonaro e que afirmou que em 2012 e 2014 recebeu doações por meio do Caixa 2. Mas ele disse que pediu desculpas, disse que isso não ia mais acontecer e tá tudo certo. Então, segundo ele, pediu desculpa, então agora ele é honesto e tá tudo resolvido. Bolsonaro perdoou ele. E até na época, o ministro Sérgio Moro, que ainda estava no governo, chegou a dizer que ele se arrependeu, que ele pediu desculpa e que agora tá tudo certo. Bolsonaro foi eleito corrupto do ano por consórcio internacional. Se a própria mídia internacional diz isso, então a gente vê que a coisa é séria mesmo. Outro fato importante envolve a Secretaria de Comunicação. Fábio Van Garten, que é um aliado muito próximo do Jair Messias Bolsonaro desde a eleição de 2018, ele foi um dos responsáveis pela aproximação do Bolsonaro com a comunidade judaica na eleição, ficou por muito tempo à frente da Secretaria de Comunicação. E durante esse período foram firmados vários contratos, digamos assim, no minimamente suspeitos. Van Garten, que é dono de empresa de comunicação, onde presta assessoria a diversas empresas. E nesse período, as suas empresas firmaram diversos contratos com empresas que recebiam dinheiro do governo federal. Muitas dessas empresas de comunicação que tinham contratos com as suas empresas de consultoria receberam grande fatia da verba de publicidade do governo. Fato esse que ainda está sendo investigado, mas que sem dúvida nenhuma, isso é um claro indício de como está sendo usado a Secretaria de Comunicação para beneficiar aliados do governo Bolsonaro. Exemplo disso, uma das empresas que tem contratos com a empresa de Weingarten foi uma das que mais receberam, que mais tiveram crescimento do valor da sua publicidade de verbas oriundas do governo federal. Uma delas chegando a ter contratos de mais de 70 milhões com o governo federal. E por último, temos a acusação da mulher do Bolsonaro de que ele ocultava bens. Em uma reportagem publicada pela Veja, a ex-mulher de Bolsonaro mostra uma relação de bens muito acima do que foi declarado pelo Bolsonaro à Justiça Federal no ano de 2006. Bolsonaro declarou em torno de 430 mil reais e a mulher mostrou uma relação de bens que chegaria a mais de 4 milhões de reais, valores referentes à época. E nesse mesmo episódio a mulher também fala que Bolsonaro furtou um cofre do casal da agência do Banco do Brasil. Segundo ela, nesse cofre tinha joias avaliadas em mais de 60 mil reais, como também tinha mais de 30 mil dólares em dinheiro e também mais de 200 mil reais em dinheiro vivo. Também nesse processo, Ana Cristina fala que o casal tinha uma renda média de mais de 100 mil reais por mês, sendo que na época o Bolsonaro recebia o seu salário de deputado e também investimentos de militar da reserva, fato esse que não daria para chegar ao montante de 100 mil reais por mês, mas ela não sabe informar de onde é que viria o restante desse dinheiro. Em tudo isso, nessa história extremamente estranha, a gente vê questões como ocultação de bens, falsidade ideológica e sonegação. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui. Tentei ser rápido. Para quem quiser pesquisar mais cada assunto desse, vocês podem colocar cada tópico na internet, que tem uma série de matérias sobre isso. E se eu deixei passar outros casos, comentem aqui. E obrigado por assistir esse vídeo. E para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos.